gente chegando, essa época do ano, muitos acertos, né? Eu gosto dessa coisa de mercado, porque você começa a ver o time que vai a campo daqui a pouco, né? E quem está chegando ao Corinthians é o Garro. Havia um entrave ali com o Tajeres, tudo resolvido, já realiza exames no Brasil, inclusive vai ter 2 amistosos entre Corinthians e Tajeres, data ainda não confirmada, ou datas não confirmadas, porque serão 2, né? Um no Brasil e um na Argentina. Mas, aí, o sorriso dele. Tá feliz de chegar ao Corinthians, né? Quem não estaria? 25 anos, assim, a realidade financeira entre os times argentinos, em especial dos médios para os pequenos, e os times grandes do Brasil é muito grande. O nível de contrato é muito grande, salarial. Os times médios aqui no Brasil já pagam muito mais do que os times médios da Argentina. Então, para ele, é um salto muito grande na carreira, né? Vamos ver como ele vai conseguir encarar o tamanho dessa mudança, que é o grande desafio. Porque bom jogador ele é muito bom jogador. Estava vendo os números dele hoje, Zupac, no campeonato, primeiro em assistência do campeonato. Na seleção do campeonato argentino, primeiro em assistência, etc. Não é só no Tajeres. Time. Não, né? Isso, e não é só no time dele, não. Números são ótimos, ou seja, o cifute dele é sensacional. Mas é aquilo que a gente fala. Encaixe, né? Encaixar. Acho que a idade que ele está, vamos esperar mais falar muito em adaptação, enfim. Mas tivemos um caso recente no Corinthians, que é o Rojas. Precisa de mais tempo para se adaptar. O próprio presidente Augusto Melo já disse isso. E para o corintiano, a esperança é que esse aí chegue, vista a camisa e comece já a jogar, não ter muito esse papo de adaptação, não. Agora, é encaixe de time, né? Aí o Mano que vai. É curioso que o desenho que o Corinthians está se propondo a ter como time lembra o desenho que o Mano montou no Internacional. Então ele vai ter no Inter do Mano o papel que o Alan Patrick tinha. Aprenda a monetizar canais darks do YouTube com vídeos de programas esportivos igual esse que você está assistindo. Esse canal já me gerou mais de R$5.000 nos últimos 30 dias. Agora imagine você fazendo 2, 3 canais, quanto você irá ganhar. Sim, eu digo você, porque você precisa literalmente só aprender as técnicas de camuflagem, baixar e subir os vídeos no seu canal. Eu fiz uma aula 100% gratuita para te ensinar, mas ela vai ficar disponível por muito tempo. Clica no link que está no comentário fixado. Sabe, o papel que o Mano gostaria que o Renato Augusto tivesse no Corinthians, né? Ele é um meia que percorre os setores, né? Ele é canhoto, né? Olha como ele é canhoto, gosta de puxar para essa perna esquerda e bater. Olha como ele ocupa várias partes do campo, a partir ali da intermediária do campo de defesa até a meia-lua adversária. O jogador chega por R$24 milhões aproximadamente. O Tajeres é o 9º colocado, então é aquilo que a gente falava de números, né? Você ter números importantes no campeonato, num time de pequeno porte como o Tajeres. E o Tajeres tem se notabilizado nesses últimos anos por ser um time nos seus melhores e piores momentos, mas que tem apostado numa ideia de jogo meio parecida. É um clube que busca um DNA de um jogo mais trabalhado, de posse de bola. Então, os jogadores que vêm de lá geralmente são jogadores técnicos, que buscam um jogo mais técnico. E o Rodrigo Garro é esse tipo de jogador. Então, em termos de observação, antes de a gente observar a história ser feita aqui no Brasil, mas no que compete a observação feita pelo Corinthians, foi uma observação certeira. Foi um jogador valorizado de mercado, um dos melhores jogadores da temporada na Argentina, que o Corinthians consegue contratar. Agora vai do trabalho aqui em São Paulo. E a gente falou agora há pouco de Ganso e Renato Augusto, se poderiam jogar junto. E aí? E o Rojas? Então, acabei de falar do Rojas, que não se adaptou ainda, claramente, né? Então, espera-se que agora, nesse segundo ano... Vai ver, Maurão, se ele tivesse recebido em dia, tinha adaptado um pouco mais rápido. Pode ter sido Acho que ajudaria um pouquinho a adaptação. Mas, assim, acho que não tira espaço para responder essa pergunta, não, porque eu tô pensando em posições diferentes, estou pensando no Rojas ali aberto pelo lado direito, entendeu? Com o centroavante o Yuri, mais alguém que vem ainda na esquerda, o Romero, que é o time que tem hoje para colocar em campo. Mas acho que não tira exatamente do Rojas. Outros podem chegar e tirar esse espaço do Rojas. Ou seja, atacantes. O Corinthians ainda precisa buscar um outro centroavante e jogadores pelo lado. E aí pode vir alguém pelo lado direito e não esquerdo, e ao invés de tirar o espaço de um Romero, do Wesley ali, vai tirar o do Rojas. Mas não necessariamente o Rodrigo Garro, que eu acho que vai ficar na meiuca fazendo o trabalho ali que era do Renato Augusto. Agora, centroavância, a gente falou muito ontem sobre o Gabigol, que não vai pro Corinthians, negócio melou.
E o presidente Augusto Melo continua dizendo que sim, vai atrás de um cara de nome, um cara grande. E deve ter tudo a ver com isso que a gente está vendo na tela, um patrocínio novo, ainda não oficializado, mas que deve vir aí por 120 milhões de reais por ano. Muito alto. É bastante dinheiro, Zupac. Muito alto, pode mudar o patamar financeiro do Corinthians por hora. Assim, primeiro, é preciso esperar acontecer, porque esse começo de gestão do Augusto Melo, desde a eleição até a posse tomada essa semana, e esses primeiros dias de diretoria de fato empossada, a gente tem visto uma diferença entre o que se diz e o que se vê. Então se diz muito e se vê menos. E olha que as coisas que a gente tem visto, especialmente em relação à montagem de time, são coisas boas. O Corinthians fez boas movimentações em janela. Mas dentro do que se diz e do que se dizia, abre-se brecha para frustrações. Então, aquela história aí, acabou a farra de Flamengo e Palmeiras. Era Rodrigo Caetano, o Corinthians não tem diretor executivo. Estava sonhando com o Gabigol, agora o Corinthians não tem centroavante contratado. Embora, repito, tenha contratado bons jogadores. Acho que o Corinthians está começando um embrião de time bem interessante. Então, primeiro é preciso esperar fechar o tal do patrocínio. Fechando o tal do patrocínio, sendo de fato algo concreto, ajuda muito o Corinthians, acho que não só para o seu orçamento, mas também para que o Corinthians não perca a ideia de cuidar das suas dívidas. O Corinthians não... Eu entendo que o Corinthians não possa abrir mão de ter um time forte e tem que buscar os melhores mecanismos para isso e valorizar a sua camisa, fechar um patrocínio de centenas de milhões de reais, e é fundamental para esse processo. Inclusive, joga uma pressão no Palmeiras, né? Porque a Leila Pereira disse lá que quero ver esse contrato, que se o Corinthians tiver fechado o contrato, eu cubro. Se fechar, vai jogar a pressão pro Palmeiras, que o Palmeiras merece ter uma camisa muito valiosa também. Mas é muito importante que o Corinthians não perca o caminho de tentar sanar suas dívidas, paralelamente à montagem do seu time muito forte. Não dá para abandonar, não dá. Não é que na minha opinião, ainda mais que vai fazer lá uma grande auditoria com uma empresa maravilhosa de auditoria, então ele vai receber algumas indicações de caminhos a serem seguidos. Não é para o torcedor falar, então tem 120 milhões ali a mais já para começar, vai no banco, troca isso, faz a gente falou muito aqui da dívida de 80 milhões imediata, pra né? Começar a comprar jogador. Júnior, tem muita gente para receber. Mas ajuda, né? Nós estamos falando aí de 10 milhões por mês. Né? Se você tem uma folha de 20, eu vou imaginar, então agora eu posso ter de 30, eu estou com 10 milhões a mais. Não, calma. Eu tenho aqui para pagar um montão de coisa. Mas é óbvio que ajuda, parabéns aí, que se concretize aí esse patrocínio, porque obviamente que é muito dinheiro entrando aí, 10 por mês. E o torcedor olha e fala, tem esse dinheiro, tem o dinheiro do Moscardo que vai entrar do Paris Saint-Germain. É para animar? Não, mas então, é para animar sobre dois aspectos. Talvez daqui 3 anos, quando terminar essa gestão, terá um time melhor, não que vai acabar a farra dos outros, como prometeram, e um clube menos endividado. Sim. Eu não estou imaginando que todo esse dinheiro vá só para a montagem de time. Apesar de que me parece desse discurso todo que ele não abrirá a mão de fazer um grande time mesmo. Porque a gente sabe, o Duílio saiu aí, se questiona, como é que foi, como é que não foi. Eu não sei se o torcedor tem ideia do que o Duílio fez lá para pagar as dívidas. Quanto que ele diminuiu isso? O que fica? Fica assim, saiu, deixou um déficit de sei lá quanto que o atual presidente falou que era mais de 100 milhões, e nenhum título. Isso aí é que fica para a imagem. Então, acho que o Augusto não vai deixar que o corintiano tenha mais 3 anos com ele e não ganhe nada. Então, o time vai ser forte. Eu acredito nisso, sim. Agora, tem que dar uma administrada. Não é pegar todo esse dinheiro e jogar em contratações. Aumentar a folha em mais 10. Mas é muito importante o Corinthians conseguir potencializar a sua arrecadação, e isso já aconteceu na gestão anterior, né? Com o Duílio Monteiro Alves, o Corinthians atingiu a sua maior arrecadação da história. O Corinthians bateu ali 1 bilhão de receita, coisa que o Corinthians não tinha nem metade disso quando o Duílio assumiu. Bem verdade que o Duílio assumiu a gestão do Andrés com todos os seus problemas, encarou pandemia, o que jogou o faturamento de todo mundo para baixo. Mas o Corinthians nunca tinha tido a receita que teve nas mãos do último presidente. Conseguir incrementar isso ainda mais a partir de agora é valorizar o tamanho da marca, né? E uma marca do tamanho do Corinthians, como a marca do Flamengo ficou durante décadas sendo subexplorada, e hoje ela é uma marca explorada do tamanho que ela tem, e olha os ganhos que isso trouxe para o Flamengo. Então é fundamental que o Corinthians consiga se valorizar, né? E se você conseguir captar um patrocínio desse porte para um clube que busca reestruturação,
É muito importante, né? Porque quais são as maneiras de você melhorar financeiramente e voltar a se colocar como um protagonista? Primeiro, é gastar menos do que você recebe, fazer o dinheiro sobrar. Segundo, gastar melhor. Terceiro, alavancar a arrecadação. E você alavanca a arrecadação com contratos milionários como esse. O zagueiro Félix Torres, ainda ligado ao Santos Laguna, mas o Corinthians informa que tá quase. Olá, rapaziada, bora para mais um vídeo do Corinthians com as informações, atualizações, mercado da bola no Timão. Já se inscreva, aciona o sino, deixa o like para você não perder nenhuma informação. O Mano Menezes pede e o Corinthians monitora o meia Edenilson. O interesse do Corinthians seria um pedido aí especial do treinador. No início do ano passado, a contratação do meia foi celebrada aí pela torcida do Atlético. No entanto, essa empolgação inicial acabou em decepção no final do ano. O jogador que completou 34 anos não correspondeu às expectativas vestindo a camisa do Atlético. Em 43 partidas, marcou apenas um gol. E, na verdade, o Edenilson não tem nem essa de marcar gol, né? Porque o Edenilson é um meia, o segundo homem de meio campo, né? Então, assim, para marcar gol fica complicado. Não é a principal função dele, né? A principal função dele não é essa. Enfim, conforme relatos, o Corinthians está de olho na possibilidade de contratar Edenilson, embora a agente do jogador tenha negado um contato oficial dos dirigentes, ele deixou aberta a chance de negociação. Ali destacar que o Atlético Mineiro desembolsou 8 milhões de reais no início de 2023 para levar o jogador do Internacional e tem contrato até o final de 2024. O Corinthians teria aí o interesse de investir para contratar. O clube acompanha de perto o meia e pode apresentar uma proposta oficial nos próximos dias. O que você acha do Edenilson no Corinthians? Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, aciona o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.